Pessoas boas sofrem. Eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta: por que que pessoas boas estão sofrendo? Se não todo mundo aqui dentro, eu acredito que 99% das pessoas aqui já se questionaram isso. Por que que as pessoas boas sofrem? Não somente questionamos por que que as pessoas boas sofrem, como também questionamos por que que as pessoas ruins têm êxito naquilo que elas fazem. Não precisamos buscar um exemplo muito distante, não. O exemplo que reflete a nossa realidade é bem cabível para esse momento. Por exemplo, muitas pessoas que estão aqui dentro hoje são fiéis a Deus no seu dízimo, são fiéis a Deus nas suas ofertas, são fiéis a Deus no seu serviço, estão aqui na igreja trabalhando, estão na igreja se dedicando, e você olha para o vizinho da esquerda, o vizinho da esquerda consegue comprar um apartamento, o vizinho da esquerda consegue comprar um carro zero, o vizinho da esquerda às vezes parece que ele prospera e você não. E olha que o vizinho da esquerda não teme a Deus, não gosta de crente, é desbocado, coloca o som alto e às vezes dá um treco na gente quando a gente olha isso. Você às vezes vem para a igreja sentindo dor, você às vezes não possui um automóvel, às vezes você vem para a igreja debaixo de chuva, aí chega domingo de manhã, você exausto, você cansado, com seu corpo dolorido, você está vindo para a igreja, aí o vizinho da direita, ele está indo com a família todo sorridente para a praia. Aí você para e pensa: será que existe alguma coisa de errada comigo? Por que que às vezes parece que as pessoas ímpias conseguem prosperar, conseguem vencer na vida, e nós que servimos a Deus, parece que muitas coisas, elas não acontecem na nossa vida. Eu me lembro que há mais ou menos um mês atrás, eu fui fazer uma visita no hospital, visitei uma pessoa que não era cristã, e conversa vai, conversa vem, a gente bateu um papo, aí a pessoa virou para mim e falou assim: pastor, olha, eu não vou na igreja tem mais ou menos uns 3 anos, mas olha, pastor, tudo na minha vida está dando certo. Eu comprei o meu apartamento, eu comprei um carro zero, eu comprei isso, eu comprei aquilo outro, e eu olhando para a cara dele, eu quase falei: Senhor, o que está acontecendo? Será que tu virou casaca? Tu está abençoando o ímpio? E eu nessa trajetória, desde que me entendo por gente, tentando comprar uma casa própria, não consigo. E esse questionamento, essas perguntas, elas não são atuais. O questionamento: por que que o justo está sofrendo? Por que que o homem bom está sofrendo e o ímpio está prosperando? Essa pergunta, na verdade, ela não vem de agora, não. Quando você olha para a Bíblia, inúmeros personagens bíblicos, no seu tempo, eles questionaram isso a Deus. Por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 94, no verso 3, ele vira para Deus e fala assim: até quando, Senhor? Até quando os ímpios vão continuar exultando? Até quando as pessoas que não te temem vão continuar aí celebrando, fazendo festa, e o Senhor não vai fazer nada? Porque esse questionamento, ele não vem de agora, não. Esse questionamento não é novo na nossa cabeça, não. O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 12, ele começa o primeiro versículo dizendo assim: tu, Senhor, você é justo em tudo aquilo que você faz. Aí ele diz assim: porém, eu quero discutir com o Senhor sobre a sua justiça. Eu quero saber por que é que os ímpios estão prosperando e os traiçoeiros são bem-sucedidos naquilo que eles fazem. Os homens da Bíblia, no tempo do qual eles viviam, eles também estão olhando para a sociedade, eles estão olhando para tudo que está acontecendo, e eles estão com esse sentimento de que ser ímpio é meio que vantajoso. Porque ser justo não está parecendo ser um negócio muito bom, não.
Porque o ímpio está prosperando, o ímpio está vencendo. Aí o Jó, e todos nós conhecemos a história de Jó, ou quase todo mundo. Em Jó, se eu não me engano, em Jó capítulo 21, a partir do verso 7, ele faz um questionamento a Deus. Ele fala assim: Senhor, por que os ímpios na sua velhice ganham poder? Por que os ímpios na sua velhice eles adquirem riquezas? Por que os ímpios na sua velhice eles têm os seus filhos ao redor da mesa? Olha o que Jó está falando para Deus. Que os ímpios na sua velhice eles enriquecem e têm os seus filhos ao redor da mesa. O Jó está falando isso porque o Jó perdeu a família dele. E a Bíblia fala que o Jó era um homem íntegro, era um homem perfeito em seus caminhos. E ele está falando: eu que era íntegro, eu perdi toda a minha família. Por que o ímpio, a pessoa que não te teme, agora está lá celebrando a ceia de Natal com os seus filhos em volta, todo mundo alegre? Esses homens estão questionando isso. Por que os justos estão sofrendo, mas os perversos, eles parecem prosperar? E eu quero utilizar como texto introdutório a história de um homem, o desabafo de um homem, que é o salmista Asaf, se encontra no Salmo 73, e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. Salmo 73, um salmo de Asaf. Diz assim o primeiro versículo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos da inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Eu escolhi esse texto porque Asaf é igual a gente. O Asaf, ele tem os mesmos questionamentos. Esse desabafo aqui do Asaf, às vezes parece o nosso desabafo. O Asaf, ele está falando coisas que muitas vezes nós pensamos, mas não temos coragem de dizer. O Asaf está com um sentimento no coração dele, e ele começa a desabafar com Deus, ele começa a colocar isso para fora.
Ele começa a ver a injustiça, ele começa a ver o que está acontecendo e ele começa a vomitar tudo isso numa oração. Eu escolhi o Asaf porque o Asaf é a gente. O Asaf é como nós. Temos esses questionamentos, temos essa pergunta na nossa mente. E quando eu olho para esse desabafo do Asaf, eu percebo no mínimo 4 coisas nesse desabafo. O primeiro, ele tem um sentimento profundo de injustiça. O Asaf, ele está olhando para o contexto do qual ele está vivendo, e ele acha que tudo que está acontecendo é uma baita de uma injustiça. Porque o homem bom sofre e o homem ímpio e o homem mau consegue prosperar. Nós brasileiros sabemos muito bem o que é isso. Nós brasileiros temos esse sentimento no nosso coração. Nós brasileiros temos esse profundo sentimento de injustiça. Você olha para o nosso sistema presidiário, somos o 4º maior do mundo, 800 mil pessoas presas no nosso sistema, e 99% delas pessoas pobres. Pessoas que cometeram os seus erros, sim, alguns mataram, alguns roubaram e merecem estar presos, sim. Como também no nosso sistema carcerário existe aquele homem que entrou no supermercado, pegou um biscoito para levar para sua casa porque os seus filhos não tinham o que comer e eles estão presos. E os ricos, e os políticos, e os poderosos, eles continuam roubando. E parece que nada acontece com essa gente. Parece que esse pessoal não é atingido. Um certo jornalista disse que é muito vantajoso ser corrupto no Brasil. É muito vantajoso você roubar. Então esse sentimento de injustiça, nós conhecemos um pouquinho. Nós sabemos como ele funciona. Só que o Asaf, ele vai além, ele não transfere esse sentimento de injustiça para um sistema governamental. O Asaf está transferindo esse sentimento de injustiça para o próprio Deus. O Asaf está achando que Deus é um ser injusto, ou pelo menos está pairando no ar essa suposição que Deus está sendo injusto com as pessoas. E esse sentimento que o Asaf tem, muitas vezes nós temos. Você vem aqui na igreja toda terça, toda quinta, todo domingo de manhã, domingo à noite, está envolvido e está falando: Senhor, me abençoa com uma porta de emprego. Senhor, me dá uma porta de emprego, eu preciso trabalhar. Aí a sua amiga depravada, que não é cristã, liga para você e fala assim: amiga, você não sabe o que aconteceu comigo, vou começar a trabalhar amanhã. É desse jeito, gostei, é desse jeito. Vou começar a trabalhar amanhã. Aí você, primeira coisa que passa pela sua cabeça: injustiça. Pô, estou na igreja, estou adorando a Deus, estou servindo a Deus, e a pessoa que não teme a Deus, ela consegue conquistar. Aí você está há tanto tempo tentando fazer uma obra na sua casa, e o ímpio, ele consegue fazer tudo. E às vezes também passa pela nossa cabeça que Deus, ele é um ser injusto. Porque na verdade, o Asaf, ele é o nosso arquétipo. O Asaf somos nós. O Asaf é o nosso modelo. Por mais que esse seja o desabafo do Asaf, ele também é o nosso desabafo. Porque muitas vezes nós consideramos Deus injusto naquilo que Deus está fazendo. É claro que nós não expressamos isso como o Asaf expressou. Uma outra coisa que eu reparo no desabafo do Asaf é que o Asaf, ele está indignado. O verso 13 exemplifica isso muito bem. O verso 13 diz assim: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. O que é isso? Ele está indignado. O que ele está falando para Deus é: não valeu a pena ser fiel.
O que o Asaf está dizendo para Deus é: Senhor, eu acho que não está valendo a pena ser fiel. Isso se chama indignação. Isso se chama revolta. Uma outra coisa que eu reparo no desabafo do Asaf está no verso 16. Diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Desespero. Você já viu uma pessoa desesperada? Você já viu o quadro de um ser desesperado? No ponto de ônibus, com a cabeça na mão, totalmente desorientado? É esse quadro aqui que eu vejo no Asaf. Asaf, ele está sofrendo. Asaf, ele está sentindo dor. E uma outra coisa que eu percebo no desabafo do Asaf está no verso 17, que diz assim: até que entrei no santuário de Deus. E eu achei isso interessante, quando ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Pensa comigo, ele está com um profundo sentimento de injustiça no coração. O Asaf, ele está indignado. O Asaf está sofrendo. O Asaf está desesperado. Por que é que o Asaf entra no templo de Deus? Por que é que o Asaf foi para a igreja? Porque o Asaf está à procura de respostas. O Asaf quer uma resposta para as injustiças. O Asaf, ele quer uma resposta para os seus sofrimentos. O Asaf está à procura de uma resposta para a sua dor. O Asaf está à procura de uma resposta para a sua perda. Então ele diz assim: eu vou entrar no templo de Deus. Quantos de nós também nessa noite estamos assim? Quantos de nós entramos aqui querendo uma resposta para o nosso sofrimento? Quantos de nós entramos aqui querendo uma resposta para a nossa dor, para o nosso sentimento de injustiça que está impregnado no nosso coração? Você olha para o seu país, você olha para a sua sociedade, você olha para a sua igreja e você considera muitas coisas injustas. E hoje você está aqui com esse sentimento no seu coração. Eu queria uma resposta para isso. Eu queria uma resposta para a minha dor e eu queria uma resposta para a minha perda. Foi assim que o Asaf, ele entrou no templo, carregado dessas coisas no coração. O Asaf, ele entra no templo carregado com essa confusão mental e emocional que ele está. É assim que ele chega no templo. E quando o Asaf, ele chega no templo, o Asaf, ele encontra Deus no templo. Ele se depara com Deus dentro do templo. Pastor, o verso 17 não diz que o Asaf teve um encontro com Deus no templo. Eu sei. Mas o que acontece na vida do Asaf, após ele ter estado no templo, me dá a entender que ele teve um encontro com o Senhor no templo. Porque quando o Asaf, ele entra no templo carregado dessas coisas do coração, dessas coisas da alma, da mente, quando ele entra carregado no templo, algo acontece na vida dele. A visão que ele tinha da vida muda. A visão que o Asaf tem da vida é uma visão distorcida, é uma visão deturpada, é uma visão exagerada. Olha o que o Asaf estava falando. Quando você olha esse desabafo do Asaf, ele estava dizendo que os ímpios não sofrem. Você acha que o ímpio não sofre? O Asaf estava dizendo que os ímpios não ficavam enfermos. O Asaf estava dizendo que o ímpio, eles viviam despreocupados. O Asaf tem uma visão exagerada das coisas.
O Asaf, no mínimo, é um ser muito dramático. Então, quando ele entra no templo, a visão do Asaf começa a mudar. E o Max Lucado, no seu livro Simplesmente como Jesus, ele diz que a forma como nós olhamos para a vida vai determinar a maneira como nós a viveremos, como nós vamos viver. A forma que você enxerga a vida vai determinar a maneira que você vive. Então a primeira coisa que Deus faz na vida do Asaf é mudar essa visão do Asaf a respeito da vida. Aí olha que o Asaf, depois de ter esse encontro com Deus, ele fala para nós, olha aí comigo, no verso 17, 18, 19 e 20. Verso 17: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Deus vira para o Asaf e fala assim: o rapaz, para de ser bobo. O ímpio também sofre. Para de ser bobo, rapaz. O ímpio, ele também fica doente. Para de ser bobão, rapaz. O ímpio está achando que está bem, mas na verdade ele não consegue perceber que ele está no terreno escorregadio. E quando ele escorregar, ninguém vai estar para poder segurá-lo. Para de ser bobão. Tu está achando que ele está abafando, mas daqui a pouco ele vai levar um tombo e ele vai ficar prostrado, porque não vai ter quem o levante. Na verdade, esse ensinamento é um ensinamento do Salomão. Porque no Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 2, ele vem dizendo que todas as coisas são comuns aos homens. Seja você justo ou injusto, pecador ou santo, o que acontece com um também vai estar acontecendo com o outro. Aí você começa a pensar numa outra coisa, calma aí. Se o que acontece com o justo acontece com o pecador, o que acontece com o que serve a Deus também acontece com aquele que não serve a Deus, que vantagem existe em servir a Deus? Que vantagem vai existir em ser bom? O que sucede ao justo também sucede ao ímpio. Que mérito existe nisso? Que recompensa existe nisso? Porque na verdade esse é o questionamento que o povo de Israel está fazendo para o profeta Malaquias. O povo de Israel está virando para o profeta Malaquias e está falando: o que acontece com o pecador, acontece com quem não é pecador, então aqui mérito tem? Que recompensa a gente tem? Servir a Deus como povo e fazer a mesma coisa que os povos idólatras fazem. Aí Deus usa o profeta Malaquias. Aí Deus usa o profeta Malaquias em Malaquias capítulo 3, verso 17 e verso 18. Deus fala assim: quando eu agir, vocês serão a minha possessão. Eu vou ter compaixão de vocês da mesma forma que um pai tem compaixão do filho. Eu vou ter compaixão de vocês da mesma forma que um pai terá compaixão do seu filho. Aí no verso 18 ele diz assim: e vocês vão ficar sabendo com essa atitude a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Quando eu agir e fazer de vocês minha possessão, vocês vão saber que diferença é essa. Você sabe por que as pessoas sofrem? Porque nós somos seres humanos. O homem justo sofre porque ele é ser humano, e o homem mau sofre porque ele é ser humano. Só que existe uma diferença enorme entre você sofrer sendo a possessão de Deus, sendo filho de Deus, e você cair no sofrimento longe de Deus. Porque o homem ímpio, quando ele passa pelas águas, quando ele passa pelas adversidades da vida, ele está sozinho.
Quando o homem ímpio, ele atravessa os rios encobrem ele. O ímpio, quando ele passa pelo fogo, ele é queimado. Mas quem serve a Deus, não. Isaías 43, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não vão encobrir você. E quando você passar pelo fogo, você não será queimado. Essa é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Essa é a diferença. Ó, meu irmão, se for para Jesus, bate-se direito, por favor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Se é para Jesus, coloca força nisso, por favor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Pastor, existe alguma possibilidade de vivermos aqui e não sofrermos? Existe alguma possibilidade, pelo menos, a gente passar aqui nessa terra sem ter esse sofrimento e sem ter essa dor? Não. Não existe nenhuma possibilidade. Eu sei o que é sofrer. Você sabe o que é sofrer. Eu sei o que é sentir dor. Tem gente que acha que pastor é bicho, né? Tem gente que acha que pastor não sofre. Tem gente que acha que pastor não chora. Tem gente que acha que pastor não tem medo. Não tem nenhum playboy pregando para você não, irmão. A gente sofre. A gente sente dor. A gente se machuca. A gente corre para os pés de Jesus e derrama muita lágrima. A gente chora igual criança também, falando de Jesus me socorre. Aí o que você faz, pastor, nesses dias que você sofre, nesses dias que você sente dor, nesse dia que você chora, e a grande maioria deles é sozinho? O que você faz? Eu me lembro daquilo que o Paulo fala no Romanos capítulo 8, no verso 18. O sofrimento que você está passando agora não se compara com a glória que há de ser revelada em você. O sofrimento que tu está vivendo hoje, os sofrimentos atuais, não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada na sua vida, meu irmão. Não tem como vivermos longe desse sofrimento, seja você justo ou você ímpio. Mas a glória que há de ser manifestada na sua vida, ela não tem comparação. Não tem comparação nenhuma com o que vai acontecer com você. Eu vou utilizar, agora no término da minha mensagem, as palavras do reverendo Augusto Nicodemos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim: Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos para que eles se lembrem que o céu não é aqui. Aqui é um mar de dor, tristeza e sofrimento. Aqui não é o nosso lar. Não construa as suas barracas e não elevem suas tendas aqui, porque vocês não viverão nesse lugar para sempre. É por isso que Deus tira da nossa vida as coisas materiais, para que possamos lembrar que somos peregrinos. Sim, peregrinos. Os peregrinos andam em tendas, eles não fazem casas permanentes, eles caminham em direção à mansão celestial.
O sofrimento serve para nos lembrar que nós não chegamos ainda, estamos a caminho. E ele conclui dizendo: Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas Ele prometeu uma chegada certa. Que o Espírito Santo possa nos guiar nessa verdade, amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus.